duas coisas que a gente adora, né? Eu não sei, Exatamente. assim, o que veio primeiro, né? A medicina ortopedia ou o esporte aí, né? É difícil saber, né? Difícil saber, mas verdade, vamos lá. porque o esporte mesmo vocês começaram bem cedo, né? Eu comecei no judô com 5 anos. Aí depois fui fazer prova de laço, prova de cavalo, baliza e tambor. E depois fui pro kart, joguei tênis. E agora tô focado no ciclismo aí. Então já passei por vários esportes. E o Marcelo, o foco dele é a corrida, né, Marcelo? Eu, pequeno, falar a verdade, eu sempre gostei de jogar bola, né? Mas como todo bom cara que gosta de jogar bola, não sou bom. Se fosse bom, teria sido jogador, né? São dois. Somos dois, né? Inclusive, a gente já jogou junto, né? Futebol Já. também, já lá no time lá da BD. No reumatismo. No reumatismo, Esse é o melhor nome. Esse era muito... Quando ele me convidou, eu não acreditei. Eu falei, Terça-feira olha o na nome BD. do time, né? Você foi só pra ver o naipe, assim, Não, e ele falou, pode ir que é tranquilo, que o nome condiz. Mas um abraço a todos aí que jogaram com a gente aí no Aí reumatismo. abraço a galera do reumatismo. O Rufino foi quem me chamou, acho que foi o Rufino, ele teve aqui. Ó. Nós ficamos Semana sabendo o nome do passada. time por causa Por causa dele, dele. a gente jogou dele, né? Faz tempo, né? Mas assim, aí depois que eu entrei na faculdade, continuei jogando bola. Quando terminou a faculdade, acho que a gente até contou lá no episódio, né? Eu comecei a correr na época da residência e a Carla adorava nadar. Então ela foi pra corrida, mudamos pra cá, natação. Aí a gente voltou, triatlon, fizemos uma época, mas o foco sempre foi a corrida de rua, né? Que é o que eu gosto mesmo, né? Que é a minha paixão aí. E vocês, como médico, vocês enxergam o esporte de maneira diferente? Porque vocês sabem tudo que pode acontecer ali, né? Eu falo que assim, a ignorância é uma benção, né? O cara que tá lá correndo à toa na rua, ele não sabe o que pode acontecer com ele, o nível de lesão que ele pode acontecer. Bom, vocês não, né? Acho que cada passada, cada pedalada, acho que talvez a cabeça de vocês pense de maneira diferente. Acidentes podem acontecer Sim. nessa jornada de condicionamento físico até chegar em alta performance. Hoje eu me considero em alta performance, Marcelo da mesma maneira, mas essa trajetória aí pode acontecer alguns incidentes, né? E a gente sendo médico, ortopedista, a gente consegue prevenir um pouco mais lesões, né? E a gente consegue também orientar as pessoas que estão ao nosso redor ali fazendo essa mesma linha de treinamento aí que a gente faz. Tem aquela nuance que o Heleno comentou muito bem em relação aos pacientes, né? Mas eu acho que o Heleno também tem essa sensação. A gente consegue dosar um pouco aquela hora do excesso de vontade, mas eu sei que eu tô chegando no limite, se eu passar desse ponto, vou gerar uma lesão. Porque uma coisa, por exemplo, pensando na bike ou mesmo na corrida, é uma lesão traumática, né? Quando você cai, infelizmente, bate, aí você tem uma fratura ou alguma... Agora, aquelas lesões... por sobrecarga, né? Eu acho que esse é o ponto positivo da nossa área de trabalho, né? Da ortopedia e o nosso lazer, entre aspas, que é o esporte, né? Então, a gente consegue dosar isso um pouco melhor e tentar ajudar os pacientes da melhor maneira. Uma prova fica um pouco menos emocionada, digamos assim. Puta, Exatamente. eu cheguei no limite aqui. Tem prova que eu, pelo menos, eu sei que eu posso tentar um pouco a mais, vide, por exemplo, essa no domingo, mas... saber dosar, respeitar muito a ênfase do momento. Então, minha prova-alvo é outra, então eu não vou passar do limite aqui para ter uma chance maior de lesão. Posso ir melhor? Posso, mas eu penso lá na frente. Então, tem prova que a gente acaba mesmo dosando, sabendo do risco-benefício a longo prazo, né? Então, tem esse viés da nossa profissão. A maioria das lesões acontecem quando a gente começa uma coisa nova, que o nosso corpo não estava condicionado e acostumado a fazer, ou quando a gente intensifica muito uma situação que a gente já pratica. Por exemplo, na corrida. Aconteceu isso até com a esposa do Giovanni Bottaso, né? A Vanessa, teve fratura por estresse. Ela começou e logo já atingiu uma performance acima do que ela poderia atingir. Então, teve uma fratura por estresse. Então, é isso que a gente tem que orientar os pacientes e saber dosar, como o Marcelo falou. Quebra mesmo? A fratura por estresse não é aquela fratura que o osso quebra. Ele não muda a arquitetura do osso, mas ele dá como se fosse microtraumas intraósseo, intrasubstancial. E ela só percebe por causa da dor. Começa a doer muito. Então, é isso. A gente tem que orientar a quem está começando a utilizar equipamento correto para não machucar. No caso, usar um tênis adequado para não dar uma fascite plantar, no caso. E saber também
a hora de falar, ó, tem que fazer um treino regenerativo também, não é só treino forte, tem que intercalar para não ocasionar um overtrain ou uma lesão por fadiga, né? O descanso também, né? O Porque descanso é a essencial. maioria, quando começa a fazer um esporte, se empolga, né? E aí acaba não respeitando, às vezes, o que o treinador, né? E esse é um ponto até importante, né? Dar uma pausa nesse tópico, porque tem muita gente que começa a fazer esporte sem o treinador, ou seja, sem a orientação específica. Isso ajuda a prevenir muito lesão ou não. E às vezes mesmo o treinador orientando, a pessoa ela não respeita o dia de descanso, porque, óbvio, ela está melhorando a performance e quer no dia de descanso fazer alguma coisinha. Então, Tá empolgada. está empolgada. Então, saber respeitar, até para não dar nenhuma das lesões a longo prazo crônicas, como a fratura de estresse, tendinites, etc., né? Então, acaba Deve sendo ser muito importante. comum isso no atleta de fim de semana, né? O cara que joga só uma peladinha no fim de semana, vai jogar um beach só de fim de No semana. beach tênis acontece muito. Beach Porque tênis acontece muito. boa parte que eu vejo pelos da galera do beach não é um esporte pra eles, é uma brincadeira, né? Só que o cara às vezes tá ali 2, 3, 4 É vezes. desafiador, né? Quer evoluir. Ele nunca se condicionou e do nada ele tá ali toda hora. Mas esse é o problema do beat. Eu falo problema do beat tênis, mas desculpa o Carlinhos, porque ele é meu treinador, Não, eu faço não. beat tênis. O Heleno também descobri esses dias também que Até faz por também, isso, né? Vai fazer, quer brincar Um bastante. abraço aí a todos, Vai inclusive atrás recomendo. vai se condicionar atrás de um professor, né? Mas é esse que é a diferença, porque o beach tênis ele tá muito na moda, assim como há alguns anos o crossfit ficou. Sim. Só que o crossfit, quando você chega no box de crossfit, você não chega lá, dá oi para todo mundo e começa a fazer o que você quer. O treinador que tá lá, né, que eles chamam de coach, ele chega lá e fala, opa, ô Pedro, você já fez alguma coisa na vida relacionada ao crossfit? Não. Então vem aqui, você vai agachar na minha frente, vou ver como é que você agacha. Então tem um limite, entre aspas, não é uma hierarquia, mas né, o pessoal respeita. O beach tênis não. Se o cara vai lá, por exemplo, no Aquabit, né, e com um treinador, o Carlinhos vai lá e orienta certinho. Sim. Mas se ele vai lá no day use ou nem isso, às vezes na quadra do condomínio, Sim. sem orientação e preparo nenhum, não sabe nem como segura a raquete. Aí é que começam as lesões que o Heleno É o cara que Ombro, joga pelada joelho. fim de semana. É a vulgo pelada do fim de semana. Independente do esporte, né? O cara pega um fim de semana, ele se mete, vai fazer um esporte ali e do nada sai tudo quebrado. Por Mas- isso que é importante a academia. Então, isso que eu ia falar agora. Alongamento, fortalecimento e condicionar o corpo para aguentar a sobrecarga mecânica relacionada a cada esporte.